Salve, salve, nação tricolor! Bem-vindos ao Redação Tricolor, o canal oficial do torcedor do São Paulo Futebol Clube, soberano São Paulo Futebol Clube. Aqui é um lugar onde você vai ver notícias, novidades, curiosidades e tudo sobre o amado clube brasileiro São Paulo Futebol Clube. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre goleiros. Será que a camisa 1 do São Paulo tá pesando, né? O clube que aposentou a camisa 01 depois da saída do Rogério Ceni. Como é que tem sido o retrospecto de goleiros que têm assumido esse peso de ser o goleiro do tricolor e de estar debaixo das traves do Morumbi? Isso e muito mais você vê hoje no Redação Tricolor. Muito bem, muito bom. Vamos falar hoje sobre os goleiros que passaram pelo São Paulo, que têm vestido essa camisa de tamanho peso, né, depois do Rogério Ceni. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu, de já deixar o teu like, porque para apoiar o nosso trabalho, a gente conseguir seguindo a produzir novos vídeos, novos conteúdos e trazer mais informação sobre o São Paulo para você. Então dá esse apoio pra gente. Mas vamos lá. O São Paulo, que hoje tem tido uma sofrência com os seus goleiros, né? Nós como torcedores temos sofrido nos últimos anos, desde a saída do Rogério, sobre quem veste essa camisa 01 do São Paulo, a camisa 1 do São Paulo, né? Mas saiba que o Rogério Ceni não é o único grande goleiro que já passou pelo São Paulo. São Paulo, na verdade, é um clube conhecido por sempre ter tido grandes goleiros. Vou até trazer alguns números e nomes para você relembrar aqui. Você que é um torcedor mais novo pode não conhecer alguns goleiros que passaram pelo São Paulo. Então saiba, o São Paulo sempre foi conhecido por ter grandes goleiros que marcaram história no São Paulo. Então é por isso que os torcedores mais velhos reclamam e sentem tanta diferença com os goleiros que nós temos hoje. Até a gente que viveu muita geração ali do Rogério Ceni sente esse impacto. Então quem chegou a ver outros sabe um pouco mais da história do São Paulo, vê mais ainda, porque a gente vê goleiros que passaram por aqui, não ganharam nada, pelo contrário, só fizeram a gente perder muito e tem ido embora cada vez mais, sujando a imagem de um clube que foi sempre tão respeitado pelos seus goleiros. Eu vou trazer aqui com a minha cola algumas informações e números para vocês, né? São tantos números, acredite ou não, representativos que essa camisa 01 do São Paulo tem, que eu tive que pegar uma cola aqui. Eu vou trazer uma lista de goleiros que eu acho que são os maiores que já passaram pela camisa do São Paulo, né? Ali debaixo das traves do Morumbi. Não necessariamente numa ordem de peso, tá? Só nomes realmente que eu acho que são relevantes para você conhecer e números que eles deixaram na nossa história. O primeiro deles, com certeza, você vai encontrar se pesquisar sobre títulos do São Paulo, é o Waldir Pérez. Waldir Pérez esteve com a camisa do São Paulo por 11 anos, jogando 617 partidas e vencendo 4 títulos com a camisa do tricolor. Esse que é um goleiro conhecido por ser um grande catador de pênaltis, né? Um grande adversário para os atacantes ali na hora de bater um pênalti, inclusive garantindo títulos para o São Paulo nessa posição, ao defender pênaltis históricos. Outro grande goleiro, esse que eu acho que de tamanha tal qual a do Rogério Ceni, talvez, na história do São Paulo, é de se discutir, né? O quão grande é. Eu ouço gente dizendo que talvez ele seja maior do que o Rogério Ceni em representatividade como goleiro do São Paulo, por mais que tenha menos partidas que o nosso mito, mas ele é homenageado até hoje pelo São Paulo, está presente em eventos, está presente em lançamentos, você já deve saber de quem eu tô falando do Zete. Ele que foi revelado pelo nosso rival Palmeiras, mas que na verdade marcou história com a camisa do tricolor. O Zete esteve no São Paulo por 432 jogos, venceu 13 títulos, tem clube que nem tem isso, e o Zete venceu 13 títulos. E, obviamente, dentre esses 13, fica muito marcado na história do torcedor tricolor, nas estrelas que nós carregamos. O Zete foi bicampeão da Libertadores e do Mundial em 92 e 93. Então tem muito peso o nome dele lá dentro do clube e é mais um goleiro para a história do São Paulo que passou por lá fazendo muita história. Além do Zete, tem um outro goleiro também que foi muito marcante na história do São Paulo, foi conhecido como um paredão, que foi o senhor Nivancir Inocêncio Fernandes. Pode estar estranhando o nome dele, mas ele também era conhecido na verdade como o King. Então se você, torcedor mais novo, acha que o King Naldo, né, o Reinaldo é o primeiro King a passar pelo São Paulo, você está errado. A gente teve o Nivancir, também conhecido como o King, o paredão na defesa do São Paulo, que defendeu o nosso clube com maestria, estando lá disputando 203 partidas pelo São Paulo e sendo campeão de 3 campeonatos paulistas. Um outro goleiro também que marcou a história pelo São Paulo, além do Rogério Ceni, e esse, com uma curiosidade que tem uma coisa em comum com o Rogério Ceni, foi o José Poy. José Poy é um goleiro argentino que passou pelo tricolor. Ele chegou aqui no São Paulo em 1948 e ele veio do Rosário Central, lá da Argentina, e disputou com a camisa do São Paulo 14 anos ali de futebol. E o que ele tem em comum com o Rogério, que além de campeão como jogador, ele também se tornou técnico do São Paulo e foi campeão paulista em 1975. Então, marcou história em campo e no banco do São Paulo. E óbvio, aí falando de história de goleiro, não tem como não falar do mito do Rogério Ceni. O Rogério esteve presente em 1.237 partidas pelo São Paulo,
se eu não me engano, é um dos ou o jogador a mais disputar partidas com a camisa de um único clube na história do futebol. É o maior goleiro artilheiro da história do futebol batido. Teve na sua carreira aí 132, 131 gols. Tem ali um número exato confirmado de diferentes fontes, mas é um número expressivo, 132 ou 131 gols. E venceu com a camisa do São Paulo 18 títulos, né? Então, assim como o Zete, ele tem título a mais que muitos clubes por aí que se acham maiores que o São Paulo. Só o Rogério Ceni é maior que muito clube. Então, se alguém tem nome, tem respeito ali, tem moral para falar sobre futebol, com certeza é o Rogério. Mas depois da saída do Rogério, a gente tem sofrido muito com a passagem de goleiros que vem assumindo o seu lugar, né? A gente passou por Denis, passou por Sidão, Renan Ribeiro, Jean, até a chegada do Thiago Volpi. Conseguiu esse sim ganhar alguma moral, mostrar um pouco mais de segurança com a camisa de goleiro do São Paulo, fazendo defesas ali difíceis, defesas de sair na capa do jornal, ganhando um bom repertório, na minha opinião, como goleiro do São Paulo. Eu quando assisti o Thiago Volpi, falei, finalmente encontramos um goleiro. Torci muito pro São Paulo fazer a compra dele, que o São Paulo fez ali por cerca de 10 milhões, mas que infelizmente saiu recentemente do clube. Então, fica essa coisa, essa sensação de insegurança no torcedor depois da saída do Rogério. A gente não sabe se é por uma pressão, o peso que é vestir uma camisa de goleiro depois de tantos goleiros históricos que passaram por esse clube. E aí fica em aberto essa questão. Foi boa a saída do Volpi? Como é que foi o retrospecto desses goleiros que saíram do São Paulo? A gente vai pegar então a opinião do nosso comentarista Abraão. Abraão, conta pra gente o que você acha sobre esses goleiros que passaram por São Paulo nos últimos anos, a saída do Volpi, qual que é a tua opinião? E se você acha que vai vir um grande nome para substituir o Volpi? Conta pra gente. Olá, torcedor. Eu sou o Abraão, faço parte do time da Redação Tricolor como comentarista. Desde 2015, com a saída do Rogério Ceni, São Paulo teve 7 goleiros, desde Denis, Sidão e outros jogadores. Além do Thiago Volpi, que saiu recentemente, e o Jean também, que foi pro seu Portenho. São Paulo teve um problema muito grande na saída do Rogério. O Rogério deixou uma sombra por ser o goleiro que é, o maior goleiro artilheiro do mundo, multicampeão, 25 anos de clube, e ficou aquela pergunta, quem vai substituir o Rogério? Todo mundo colocou uma expectativa grande no Denis, e acabou que o Denis não conseguiu agradar a torcida. Depois veio o Sidão, veio o Renan Ribeiro, o Jean, veio o Volpi, e nenhum desses jogadores conseguiu agradar o suficiente a torcida. Por quê? Tem 2 fatores que eu considero importantes nessa questão. O fator do Rogério Ceni, obviamente, tem uma expectativa enorme da torcida para que um jogador, para que um goleiro, tenha o mesmo nível que o Rogério. Mas, até recentemente, numa entrevista que o Rogério fez a um podcast, o Rogério diz sobre isso. Ele fala, olha, é muito difícil você ter um goleiro hoje que faça gols. Até existem alguns jogadores que fazem gols, por exemplo, o Everson, o Atlético Mineiro, mas a grande dificuldade é porque hoje com o dinamismo do futebol é muito difícil o jogador treinar faltas. E hoje é muito mais cobrado o jogador ter um bom toque, né? Ele sair como um líbero ali, né? Na zaga, sair de bola. Mas não é obrigatório o goleiro também saber cobrar falta, cobrar pênalti. E isso, a torcida tem uma lembrança muito recente do Rogério. O Rogério acabou a sua carreira em 2015. São 7 anos apenas. Desses 7 anos, praticamente um goleiro por ano, e nenhum desses goleiros conseguiu suprir essa necessidade que há no gol do São Paulo. E a segunda questão, eu coloco muito em conta da diretoria. Essas escolhas péssimas que a diretoria faz, quase sempre, de jogadores que não são bem analisados, jogadores que muitas vezes são caros, por exemplo, Jean, onde São Paulo pagou 10 milhões por ele na época, e depois vendeu para o seu Portenho por metade do preço. Essa é uma prova que o São Paulo faz péssimas contratações nos últimos anos, não só de goleiro, mas em várias posições. Então o São Paulo tem um problema muito grande no gol. E eu acho que o principal, óbvio que o principal é a cobrança que vem em cima do goleiro. O goleiro toma um gol, 2 gols, aí já vem a torcida em cima por ter essa lembrança do Rogério Ceni, da sua capacidade como goleiro, que é mito, Rogério. Existem alguns goleiros no futebol brasileiro hoje que poderiam suprir essa necessidade que foi deixada até o Thiago Volpi, que foi um goleiro ok, teve os seus problemas, teve as suas falhas, mas é um goleiro que, ao meu ver, tem uma boa constância, né? São Paulo tinha um problema muito grande com os últimos goleiros, Denis, Sidão, não tinha essa segurança que o Volpi trouxe ao São Paulo, né? Conheço o Thiago Volpi desde a época que ele jogava no Figueirense, então eu lembro que o Thiago Volpi sempre foi um goleiro seguro. O São Paulo acabou cometendo alguns erros e, de fato, isso acabou deixando a torcida irritada. E aí isso acabou também deixando um estigma no jogador que acabou atrapalhando
atrapalhando e ele acabou pedindo para sair. Em relação ao Jandrei, o Jandrei é um jogador que, ao meu ver, é mediano para bom, mas também cometeu algumas falhas, principalmente aquela falha grotesca contra o Corinthians, que aquilo ali é imperdoável. Mas, né, como um torcedor, a gente tem que apoiar e manter a fé no jogador, que o jogador vai manter uma constância. E ele vem mantendo uma constância em alguns jogos, mas mesmo assim, a torcida fica muito tensa quando o Jandrei pegando a bola. E aí, a minha visão é que o São Paulo teria que olhar o mercado. Existem alguns atletas no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, o São Paulo poderia olhar. Eu, por exemplo, aqui no futebol brasileiro, eu gosto muito do Tadeu, do Goiás. Acho um ótimo exemplo. Aí teria que ver a questão de curso. Obviamente, São Paulo tem um problema muito grande na questão de finanças, mas eu acho que o Tadeu poderia ser um bom goleiro pro São Paulo. Tá, mas por que não apostar na base, por exemplo, no Thiago Couto ou no PR? Acho que a pressão desses goleiros é pior ainda, né? Por ser meninos da base, vem aquela coisa de Cotia, sempre a qualidade, mas Cotia sempre traz uma boa safra, né? Nos últimos anos, né? Lembra aí. Mas tem jogadores de linha, né? Goleiros. São Paulo não é um clube de revelar, fora o Rogério, mas óbvio, teve outros goleiros lendários na cidade de São Paulo, mas o São Paulo, nas últimas décadas, digamos assim, exceto o Rogério Ceni, o São Paulo não é um clube de revelar jogadores do nível do Rogério, goleiros. E aí cai um peso muito forte nessa garotada, né? De substituir o Rogério, ou de substituir o provável ser o próximo goleiro do São Paulo. Então eu acho que um goleiro mais maduro, profissional já, que vem de outros clubes, tem uma carreira internacional, uma carreira no Brasil, eu acho que é mais fácil para ele entrar no São Paulo e conseguir entrar na titularidade. É mais fácil do que um goleiro vindo da base. Mas isso depende também do como o São Paulo olha, né? Tanto no mercado quanto na sua própria base. Eu sei que o Alex tem feito um trabalho muito bom na base, mas muito voltado para revelar jogadores de linha, não é focado em goleiros. Então eu acho que o São Paulo, eu acho que assim, em questão do Jandrei, eu acho ele ok, não é o pior, mas também não é o melhor. E o São Paulo precisa ter um outro jogador, um outro goleiro para poder disputar com o Jandrei, né? Porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Volpi, né? O goleiro acaba ficando acomodado, e aí se sente seguro, não vai perder a titularidade, e aí acaba sofrendo algumas falhas que aconteceu com o Volpi e ele depois acabou pedindo para sair. Então é isso, torcedor, espero que vocês tenham gostado das minhas análises e a minha opinião. Estou sempre aqui para poder ajudar e comentar mais sobre o São Paulo. E é isso, muito obrigado, forte abraço a todos. Valeu. Bom, essa foi a opinião do Abraão. Muito obrigado pela sua participação, Abraão. Cada vez mais fica clara a importância de um goleiro no elenco como é o do São Paulo. No elenco de qualquer time de futebol, o goleiro tem uma importância gigantesca, né? Tal qual como organizador da defesa, afinal ele está ali, vem do jogo, da sua posição, ele consegue ver o campo como um todo na área da defesa, organizar os zagueiros, dar orientações, fazer saídas estratégicas em momentos de perigo. Então, um goleiro realmente pode fazer tanta diferença como o Rogério fez no passado, indo lá e decidindo jogos no ataque, mas também na defesa. Um exemplo disso foi o último jogo São Paulo e Corinthians, em que o goleiro adversário conseguiu impedir que o São Paulo aplicasse uma goleada histórica no nosso rival lá em Itaquera e marcar mais uma coisa na história do Rogério Ceni, que seria incrível. Apesar que ele cometeu certos erros que ficam para um outro vídeo. Mas e o torcedor tricolor, que tem achado? E o goleiro do São Paulo atual realmente tem passado uma segurança? O Jandrei que chegou para pôr, na minha opinião, uma pressão no Thiago Volpi, que parece que não aguentou e foi embora. Como é que o Jandrei tá lá? Ele vai aguentar a pressão agora de ser o goleiro titular de São Paulo? Será que o São Paulo vai contratar alguém para pôr pressão nele também? Mas o mais importante é como é que tem sido a atuação dos goleiros do São Paulo agora com a saída do Thiago Volpi. O nosso repórter tricolor estava lá no último jogo do São Paulo na Sul-Americana, acompanhando de perto como foi a atuação do nosso goleiro e como foi a atuação, obviamente, do São Paulo. Isso e muito mais do que aconteceu lá no Morumbi, você acompanha agora. Salve galera tricolor, estamos aqui de novo na casa do torcedor de São Paulino. A casa mais bonita, o estádio mais bonito do Brasil, estamos de volta aqui. Eu sou o repórter tricolor e vou trazer essa cobertura de São Paulo e Ayacucho para vocês. É o São Paulo que vem tendo um bom repertório aí nos últimos jogos, né? Já são mais de 10 jogos sem perder, né? Nunca perdeu para esse time, né? O Ayacucho. Vamos ver como é que vai sair, né? A movimentação aqui ainda tá bem vazio o estádio, né? O pessoal vem chegando, né? Para uma noite de quarta-feira também. É difícil encher o estádio, né? Já que o time já está classificado, né? Garantiu aí a vaga na Sul-Americana nas oitavas. Então vamos acompanhar, vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. Eu trago essa cobertura para vocês, vem comigo. É isso aí, rapaziada, estamos aqui no estádio já.
aqui o clima já de início, ali os jogadores já vão aquecendo, né, já vão trazendo ali, já vão dando os chutes ali na mão. Vamos acompanhar esse São Paulo e Ayacucho aí. O time hoje vem todo completamente reserva. Vamos ver como é que o Rogério vai mexer nesse time. Porque da última vez que mexeu deu ruim, né? Contra o Corinthians ali, vamos combinar que deixou a desejar. Então vamos acompanhar aí o São Paulo, o tricolor. Espero que seja uma vitória tranquila, assim como o clima do estádio, né? Hoje está mais tranquilo. Vamos acompanhar, vamos trazer aqui para vocês essa cobertura. Vamos, tricolor! E falando em time reserva, hoje quem está no gol é o Thiago Couto, né? Ali o goleiro reserva imediato do São Paulo, com a venda do Volpi, né? Ficaram ali o Jandrei e o goleiro Thiago Couto. É um goleiro que está sendo testado ainda, não passa tanta segurança, né? Vamos ver agora se nesse jogo ele né, enfim, tá pegando bem agora, nesse primeiro tempo pelo menos. Vamos acompanhar aí como é que vai ser ao longo do campeonato dessa Copa aí, da Copa Sul-Americana, que é onde ele vem sendo escalado, né? Esse primeiro tempo está uma merda, está uma tristeza para a torcida tricolor. Tem muitos aqui no estádio, eu vejo que estão dormindo, mas vamos que vamos. É isso, torcedor tricolor, no primeiro tempo aí de muito sono, vamos dizer assim. O time vem jogando um jogo muito morno nesse primeiro tempo. A gente vai acompanhar o segundo tempo agora. E é isso, vamos esperar um gol aí, espero que o Rogério Ceni dê uma sacudida aí nesse pessoal aí, nessa galera. E vamos torcer, né? É isso, pessoal, vamos acompanhar o segundo tempo aqui com a Redação Tricolor. São Paulo 1-0 em cima do Ayacucho. Já estava garantida aí a classificação, mas agora fica mais ainda, né? O São Paulo ali fica com folga no grupo aí da Sul-Americana e classificado para as oitavas de final. O time hoje teve uma atuação mediana, né? Teve um gol ali, então é o que conta a vitória, né? O que conta é o que o Redação Tricolor aqui está invicto no estádio do Morumbi, né? E é a primeira vez que venho sozinho aqui, né? Então se você vê a gente, né? Vê o Redação Tricolor, fala com a gente, né? A gente vai estar sempre no estádio aqui, sempre prestigiando o Tricolor no Morumbi, tá bom? Tamo junto, galera, é isso, Mela, é com você. Muito bom, você pode acompanhar aí como é que foi o jogo do São Paulo na Sul-Americana, como é que performou o nosso goleiro. Eu queria falar um pouco sobre a saída do Thiago Volpi, né? Uma saída que foi conturbada, uma saída estranha, né? O Thiago que veio e conseguiu passar muita segurança com a camisa do São Paulo quando chegou,
se tornou goleiro titular a tal ponto do São Paulo comprar ele, né? Ele veio de empréstimo, o São Paulo se esforçou, gastou uma grana ali para comprar o goleiro, jogou por muito tempo como titular, ganhou inclusive prêmio por ter vestido a camisa do São Paulo, foi o jogador que mais vestiu a camisa de um clube nos últimos campeonatos, numa sequência incrível com a camisa do São Paulo, mas sofreu uma ou outra falha. Na minha opinião, o Thiago Volpi é um grande goleiro, foi sim injustiçado nas redes sociais com ofensas e xingamentos da torcida do São Paulo, que tem, na minha visão, uma mania de queimar jogadores nas redes sociais quando passam a encontrar um motivo para não gostar dele, passam a criticá-lo constantemente e não a tentar apoiar o jogador, a melhorar, ir lá e fazer a diferença com a camisa do São Paulo. O Volpi é sim um goleiro muito bom, muito técnico, mas que infelizmente sofreu algumas falhas, como todos os goleiros sofrem, como o Rogério sofreu, como goleiros rivais sofrem. Isso é uma coisa normal. O Volpi é um chama-gol, toma golaço. O goleiro não tem como controlar isso. O cara não tem como interferir se um golaço vai acontecer ou não. O golaço é mérito do atacante. Conseguiu colocar a bola num lugar inalcançável para o goleiro. Se fosse decisão do goleiro, não chamava golaço, chamava frango. Então o Volpi ele não tem culpa dos golaços que ele tomou. Sim, os atacantes que têm o mérito de ter feito. Na minha opinião, a saída do Volpi é uma perca para o São Paulo. É um goleiro grande de ótimos jogos com a camisa do São Paulo, que estava ali equilibrando muito bem, dando ótimas opções para o Rogério, com o tamanho dos campeonatos que a gente tem aí para disputar, com o número de jogos que tem para disputar no Brasil. Ter dois goleiros de excelência como o Jandrei, que chegou e tem ali começado a ganhar um certo respeito, uma certa moral com a camisa do tricolor, e o Volpi, que só precisava de um apoio para recuperar a sua segurança, voltar a ter a firmeza que ele teve no começo do São Paulo ali. Tendo um técnico como o Rogério Ceni, provavelmente conseguiria fazer isso muito bem. Afinal, quem melhor que um goleiro no banco para te ensinar a voltar a ser um bom goleiro? Então a saída do Volpi para mim é uma perda, é um grande jogador que saiu. E eu fico com questionamento aí se o São Paulo vai ou não contratar alguém para pressionar o Jandrei, talvez. Não exatamente pressionar, mas eu vejo que o Jandrei chegou não só para acalmar a torcida porque estava bem satisfeita com o Volpi, mas talvez para pôr certa pressão. Ele finalmente voltar a jogar o que ele sabia jogar. E agora fica essa questão, o Jandrei vai ficar ali relaxadão com reserva da base ou o São Paulo também vai contratar alguém de nome para disputar a vaga com ele? Mas e o torcedor tricolor? O que é que tá achando desses altos e baixos com a camisa do São Paulo debaixo das traves do Morumbi? O que tem achado das indas e vindas de goleiros, da saída do Volpi, se especulam que um goleiro novo vai vir? Será que tem algum nome desejado pela torcida do tricolor? Isso você vê agora com o repórter tricolor lá no estádio do Morumbi, no quadro Opinião Tricolor. Aí dá só um tempinho. Jandrei é monstro. Ele é bom. Os caras falam, mano, eu tenho vontade de sair com um taco de beisebol, tá ligado, na rua, só pra pegar esse da rua. Ele tá jogando com raça, tá com mais vontade do que o Volpi, na verdade. Entendeu? Ele tá com mais vontade do que o Volpi, tá demonstrando mais amor à camisa do que o Volpi. O Volpi já queria sair já, então... Já queria ir vazar, né? Foi lá pro México, né? Pro Toluca. Fez pouco caso do São Paulo, bem dizer. Sim. Aí chega em jogos decisivos, entrega, paçoca, é complicado. Então pode que aí você acha que vai vir algum goleiro aí pra ser titular? Vai vir algum goleiro pra ser reserva? Não, tem que dar a chance pro Jandrei. O Jandrei vai. Com certeza o Jandrei honra a camisa. Não, legal. O Thiago Couto, você acha que um goleiro médio, fraco? Não, ele é bom, mas não chega aos pés do Jandrei. O Jandrei tem habilidades com os pés, ele joga bem. Então, beleza. Seu nome, cara? João Vitor. O placar de hoje? 3-0 pro São Paulo. 3-0 São Paulo? Agora no segundo tempo? O Rogério vai dar uma sacudida lá, galera? Vou botar pra ferver lá dentro e bora embora. Beleza. Valeu, galera. Repórter tricolor aqui. Valeu, João. Obrigado, mano. Boa, essa foi a opinião do torcedor tricolor sobre os goleiros do São Paulo, como é que tem sido o retrospecto aí nos últimos anos, o que é esperado com essa camisa de tão peso que é a camisa 1 do São Paulo. E para fechar, eu queria deixar aqui para vocês verem uma homenagem a um cara que eu acho que faz um trabalho sensacional, um torcedor tricolor, que é o Milton Trajano, um baita artista que faz postagem nas redes sociais, sempre evidenciando muito bem o que tem acontecido no São Paulo, algumas ironias da mídia que, por suas vezes, defendem o concorrente, tem uma opinião controversa, ironicamente sempre contra o São Paulo, e o Milton consegue evidenciar isso muito bem nas suas artes. Então fica aí a nossa homenagem para o Milton Trajano com essa incrível arte aqui sobre o São Paulo, para descontrair um pouco o clima pesado sobre goleiros. E por fim, espero que você tenha gostado e comenta aqui pra gente o que você tem achado dos goleiros do São Paulo, sugestões de novos vídeos, o que você quer ver aqui no Redação Tricolor ou quem você quer ver vestindo a camisa do São Paulo, tá bom? Um grande abraço e salve, salve, Nação Tricolor!